Lei 5969 de 2017. Paramos no artigo 51, subseção 6 do ensino. A oferta do ensino fundamental e médio é obrigatória, integrando-se ao sistema escolar distrital em consonância com o regime de trabalho do estabelecimento penal e com as demais atividades socioeducativas e culturais. Parágrafo 1. O ensino profissionalizante pode ser ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico, segundo as aptidões individuais e a demanda do mercado. Parágrafo 2. Tanto o ensino quanto o trabalho devem estender-se às pessoas privadas de liberdade em regime disciplinar diferenciado, preservando a sua condição carcerária e de isolamento em relação aos demais internos. Parágrafo 3. As atividades educacionais dos ensinos fundamental, médio e superior de qualificação profissional e de cursos livres podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares na modalidade presencial ou à distância. Artigo 52. O estabelecimento penal deve dispor de biblioteca para uso geral da pessoa privada de liberdade, provida de livros de literatura nacional e estrangeira, técnicos, jurídicos, didáticos, religiosos e recreativos. Parágrafo 1. O estabelecimento penal pode, por meio dos órgãos competentes, promover convênios com órgãos ou entidades públicas ou particulares visando a doação de livros ou programas de bibliotecas volantes para ampliação de seu acervo. Parágrafo 2. O estabelecimento penal deve evitar manter em seu acervo livros, revistas e periódicos que façam apologia ao crime ou às drogas, ou que despertem no indivíduo comportamentos de violência, racismo, terrorismo, preconceitos sexuais ou qualquer outra atitude contrária às normas sociais estabelecidas. Parágrafo 3. As bibliotecas das unidades prisionais devem manter em seu acervo a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Distrito Federal, exemplares desta lei, da Lei de Execução Penal e dos decretos de indulto relativos aos 5 anos anteriores. Artigo 53. O ensino deve levar em consideração a formação profissional e o trabalho da pessoa privada de liberdade, de modo a promover condições de empregabilidade e de reinserção profissional. Artigo 54. Nos certificados de habilitação ou diplomas atribuídos em virtude da frequência ou participação da pessoa privada de liberdade em cursos escolares, não pode constar a condição de pessoa privada de liberdade ou haver menção a qualquer órgão da administração penitenciária. Subseção 7. Da saúde. Artigo 55. É assegurado à pessoa privada de liberdade o acesso a cuidados de saúde e o direito à realização dos tratamentos prescritos pelos profissionais de saúde. Artigo 56. A pessoa privada de liberdade não pode ter à sua disposição medicamentos ou substâncias curativas, senão por estrita recomendação médica. Artigo 57. Para cada unidade prisional é designada equipe de saúde multidisciplinar mínima, vinculada à Secretaria de Saúde, composta por médico, enfermeiro, odontólogo, assistente social, psicólogo e auxiliar de enfermagem, além de consultório dentário nos termos da legislação vigente e da resolução do CNPCP número 1, de 9 de março de 2009. Artigo 58. O poder público deve garantir à pessoa privada de liberdade medidas de proteção específicas, tais como: inciso 1. Vacinação prioritária contra hepatite, cachumba, influenza, tétano e outras patologias de natureza infecto-contagiosas. Inciso 2. Acesso a cuidados de saúde específicos e continuados para vítimas de maus tratos físicos, psicológicos ou sexuais, deficientes físicos e dependentes químicos. Inciso 3. Aconselhamento e informação sobre questões básicas de saúde pública e higiene pessoal. Inciso 4. Acompanhamento e tratamento de doenças crônicas e infecto-contagiosas. Inciso 5. Assistência à saúde mental nos termos da estratégia
Distrital de Atenção Integral à Pessoa em Medida de Segurança, EDAIS/DF. Artigo 59. A cada pessoa privada de liberdade corresponde um prontuário clínico individual que a acompanha durante a execução da pena ou da medida de segurança, sendo a sua confidencialidade garantida nos termos da lei. Artigo 60. O tratamento de enfermidade da pessoa privada de liberdade é efetuado no seu alojamento ou na enfermaria da unidade prisional, devendo ser encaminhada à rede pública de saúde em casos de urgência ou sempre que haja recomendação do profissional de saúde. Artigo 61. A vigilância da pessoa privada de liberdade no hospital é de responsabilidade da administração prisional, podendo solicitar auxílio das forças policiais. Parágrafo 1. Quando não haja possibilidade de atendimento no interior da unidade prisional, o diretor deve providenciar o encaminhamento da pessoa privada de liberdade à rede pública de saúde. Parágrafo 2. A rede pública de saúde do Distrito Federal deve criar locais exclusivos para atendimento e internação de pessoas privadas de liberdade, visando a segurança de usuários e profissionais do serviço de saúde. Artigo 62. A pessoa privada de liberdade internada em estabelecimento hospitalar pode receber visitas, observadas as limitações impostas por razões médicas, por normas do hospital ou por razões de ordem e segurança pública. Artigo 63. O óbito da pessoa privada de liberdade deve ser imediatamente comunicado aos familiares, ao juiz competente, ao Ministério Público, ao advogado constituído ou à Defensoria Pública nos serviços de identificação civil e, tratando-se de estrangeiro, ao respectivo representante diplomático ou consular e ao serviço de imigração. Parágrafo único. A unidade prisional deve preservar o local do óbito e comunicar ao delegado de polícia que deve solicitar imediata perícia e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal, IML, para a realização de exame cadavérico. Seção 8 das visitas. O artigo 64 foi declarado inconstitucional. Artigo 65. Deve ser autorizadas as visitas que favoreçam a reinserção social da pessoa privada de liberdade e aquelas que promovam a manutenção dos seus laços familiares e afetivos. Artigo 66 foi declarado inconstitucional. Artigo 67. A pessoa privada de liberdade tem direito a receber visitas regulares do cônjuge ou de pessoa que com ela vive em situação análoga, sendo dispensada a comprovação formal da união estável e permitido o cadastramento de só uma pessoa a cada 12 meses para fim de visita. Parágrafo único. Outros familiares e amigos, salvo os que estejam expressamente proibidos por decisão judicial, cadastrados até o limite de 10, também estão autorizados a visitar a pessoa privada de liberdade. Artigo 68 foi declarado inconstitucional. Artigo 69. Ficam as unidades prisionais proibidas de realizar quaisquer formas de revista degradante, vexatória ou desumana nos visitantes. Parágrafo 1. A revista em crianças e adolescentes deve ser precedida de autorização de seu responsável e somente é realizada na presença deste, vedados quaisquer meios que possam prejudicar a sua saúde ou a sua integridade física ou psicológica. Parágrafo 2. A recusa da revista do menor por parte do responsável enseja a proibição da entrada da criança ou adolescente na unidade prisional. Parágrafo 3. O impedimento à submissão do visitante aos recursos tecnológicos nos estabelecimentos prisionais é assegurado pelas autoridades administrativas, desde que comprovado por documento assinado por médico. Artigo 71. Na hipótese de fundada suspeita de que o visitante esteja portando objeto ou substância ilícita durante o procedimento de revista mecânica, devem ser tomadas as seguintes providências. Inciso 1. O visitante deve ser novamente submetido à revista mecânica, preferencialmente utilizando-se equipamento diferente do usado na primeira vez. Inciso 2. Persistindo a suspeita, o visitante é impedido de entrar na unidade prisional e é encaminhado ao IML ou ao hospital onde são realizados por profissional competente os procedimentos adequados para averiguar a suspeita.
Inciso 3. Na hipótese de ser confirmada a suspeita descrita no caput, encontrando-se objetos ilícitos com o visitante, este é encaminhado ao delegado de polícia para realizar os procedimentos legais. Parágrafo único. A fundada suspeita deve ter caráter objetivo, cabendo à administração prisional registrar ocorrência administrativa, indicando o servidor responsável os fatos e os motivos que levaram à adoção das cautelas. Subseção 9. Da entrevista com o defensor. Artigo 72. A pessoa privada de liberdade tem direito a receber de seu defensor e com ele conferenciar reservadamente, independentemente de dia e horário pré-estabelecido. Artigo 73. As entrevistas são realizadas em local adequado e que permita o exercício das prerrogativas profissionais, sendo assegurada a confidencialidade das conversas. Subseção 10. Da assistência religiosa. Artigo 74. A assistência religiosa com liberdade de culto é preservada aos presos e aos internados, permitida a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Parágrafo 1. No estabelecimento deve haver local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2. Nenhum preso ou internado pode ser obrigado a participar de atividade religiosa. Parágrafo 3. O religioso tem acesso preferencial às unidades prisionais, podendo ingressar com Bíblia de capa flexível, material gráfico religioso, terços pequenos em madeira ou plástico, óleo de unção e piscina inflável de material plástico para realização de batismo, podendo o líder religioso ter acesso à unidade diversa da qual exerça suas atividades religiosas, mediante autorização do subsecretário do Sistema Penitenciário. Parágrafo 4. Ficam as unidades prisionais proibidas de realizar quaisquer formas de revista vexatória, desumana ou degradante nos religiosos, observado o disposto no artigo 70, caput. Seção 2. Dos deveres. Artigo 75. São deveres da pessoa privada de liberdade os previstos nos artigos 38 e 39 da Lei de Execução Penal, tais como: inciso 1. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. Inciso 2. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Inciso 3. Urbanidade e respeito no trato com os demais coordenados. Inciso 4. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão da ordem ou da disciplina. Inciso 5. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Inciso 6. Submissão à sanção disciplinar imposta. Inciso 7. Indenização à vítima ou aos seus sucessores. Inciso 8. Indenização do Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Inciso 9. Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. Inciso 10. Conservação dos objetos de uso pessoal. Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo. Capítulo 3. Das recompensas. Artigo 76. São recompensas aquelas previstas na Lei de Execução Penal. Inciso 1. Elogio. Inciso 2. Concessão de regalias. Artigo 77. As concessões de recompensas têm como pressuposto o bom comportamento reconhecido em favor das pessoas privadas de liberdade, a sua colaboração com a disciplina e a sua dedicação ao trabalho. Artigo 78. Constituem regalias concedidas aos presos pela autoridade judiciária ou diretor do estabelecimento penal. Inciso 1. Assistir às sessões de cinema, teatro, shows e outras atividades socioculturais em épocas especiais, fora do horário normal. Inciso 2. Assistir às sessões de jogos esportivos em épocas especiais, fora do horário normal. Inciso 3. Praticar esportes em áreas específicas. Inciso 4. Receber visitas extraordinárias devidamente autorizadas. Parágrafo único. Podem ser acrescidas, mediante ato formal do diretor do estabelecimento penal, outras regalias de forma progressiva, acompanhando as diversas fases de cumprimento da pena.
Artigo 79. As regalias podem ser suspensas ou restringidas, isolada ou cumulativamente, mediante ato motivado da diretoria do estabelecimento penal. Parágrafo 1. Os critérios para controlar e garantir ao preso a concessão e o gozo da regalia de que trata o caput são estabelecidos em bases objetivas pela administração do estabelecimento penal. Parágrafo 2. A suspensão ou a restrição de regalias deve ter estrita observância da reabilitação da conduta faltosa do preso, e elas são retomadas após a reabilitação a critério do diretor do estabelecimento penal. Artigo 80. O diretor da unidade prisional, levando em consideração a conduta e a disciplina da pessoa privada de liberdade, pode conceder regalias. Artigo 81. As recompensas são relacionadas ao índice de aproveitamento, ao grau de adaptação social e ao comportamento da pessoa privada de liberdade e devem constar no respectivo prontuário administrativo individual. Artigo 82. O período de saída é considerado tempo de execução da pena ou da medida privativa da liberdade. Artigo 83. Pode haver também autorização especial da saída para, inciso 1, realização ou participação em atividades com caráter ocasional no âmbito laboral, educativo e formativo. Inciso 2, realização ou participação em visitas de estudo, de formação ou culturais adequadas ao desenvolvimento de competências pessoais ou sociais organizadas pela unidade prisional. Capítulo 4. Da Biblioteca. Artigo 84. Toda unidade prisional deve dispor de pelo menos uma biblioteca constituída por livros, revistas e jornais, em número suficiente para respeitar a liberdade de escolha da pessoa privada de liberdade, organizada de modo a fomentar os hábitos de leitura. Artigo 85. A seleção das publicações da biblioteca deve ter em vista a valorização dos conhecimentos da pessoa privada de liberdade, bem como a finalidade recreativa. Artigo 86. A pessoa privada de liberdade pode ser autorizada a participar nas atividades da biblioteca no seu funcionamento e na difusão de livros, revistas e jornais para outros internos. Artigo 87. As campanhas para aquisição de livros e periódicos devem ser promovidas pelo órgão competente e as unidades prisionais facilitam, em conjunto com qualquer instituição pública ou privada, a adoção às respectivas bibliotecas. Capítulo 5. Dos direitos específicos da encarcerada. Artigo 88. O Distrito Federal deve assegurar tratamento diferenciado à mulher encarcerada, com o fim de se adequar às suas necessidades específicas, inclusive quanto ao direito à proteção da maternidade. Artigo 89. São direitos e garantias específicos da encarcerada, além daqueles previstos nesta lei, inciso 1. Identificação da mulher quanto à situação de gestação ou maternidade, quantidade e idade dos filhos e das pessoas responsáveis pelos seus cuidados e demais informações por meio de preenchimento de formulário próprio, que deve ser autorizado de forma constante pela equipe multiprofissional. Inciso 2. Assistência e tratamento médico e psicológico adequados à encarcerada durante a gravidez e o puerpério ou após a interrupção da gravidez. Inciso 3. Alojamento adequado a gestantes e parturientes, propiciando o acompanhamento médico, principalmente no pré-natal e no pós-parto. Inciso 4. Presença imediata de acompanhante da parturiente durante todo o período de trabalho de parto, o parto e o pós-parto, nos termos da Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990. Inciso 5. Berçário durante o período de amamentação, devendo a criança permanecer neste local, no mínimo, até os 6 meses de vida. Inciso 6. Proibição do uso de algemas em mulheres presas durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade prisional e a unidade hospitalar e após o parto durante o período em que se encontrar hospitalizada. Inciso 7. Fornecimento de material de higiene íntima externa e de contraceptivos mediante autorização médica.
Parágrafo 1. A penitenciária feminina deve ter obrigatoriamente creche para abrigar crianças desamparadas maiores de 6 meses e menores de 7 anos, cuja responsável esteja presa. Parágrafo 2. Os espaços de convivência entre mães e filhos devem ter área coberta e áreas verdes que permitam a realização de atividades lúdicas. Parágrafo 3. As encarceradas grávidas têm prioridade na tramitação dos seus processos. Parágrafo 4. Com exceção da ala psiquiátrica, a penitenciária feminina deve dispor exclusivamente de agentes do sexo feminino na segurança de seus locais de custódia, ressalvado o pessoal técnico especializado. Artigo 90. A administração pública deve celebrar prioritariamente convênios com órgãos públicos e privados, além de estimular a participação da sociedade na implementação de políticas públicas que visem dar mais dignidade à mulher encarcerada e seus filhos. Artigo 91. A penitenciária feminina deve desenvolver ações de preparação da saída da criança do estabelecimento penal e de sensibilização dos órgãos responsáveis por seu acompanhamento social e familiar, informando a mulher presa todos os procedimentos realizados. Artigo 92. O sistema prisional deve promover e programar a saída da criança mediante o auxílio das equipes interdisciplinares do estabelecimento penal, em articulação com o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, que promove o acompanhamento social e familiar posterior desta criança, observando-se as seguintes diretrizes. Inciso 1. A criança e o responsável têm acompanhamento psicológico no intuito de promover a sua inserção no ambiente familiar e na sociedade. Inciso 2. No caso de presas estrangeiras, a saída da criança deve ser precedida de consulta aos respectivos órgãos consulares. Inciso 3. Os pais devem decidir conjuntamente com a assistência social externa o local onde a criança ficará acolhida, conforme estipulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Resolução número 4, de 15 de julho de 2009, do CNPq-CP.